Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nossa aula de Química. Agora vamos falar sobre número atômico e também sobre número de massa. Bom, o número atômico de um elemento, ele vai ser dado de acordo com o número de partículas positivas que ele apresentar no seu núcleo e vai ser representado pela letra Z. Logo, eu posso dizer que o número atômico, Z, vai ser igual a P, que a gente lembra lá da outra aula que o P ele representa os prótons, né? E os prótons são as partículas subatômicas positivas, né? Que estão lá no núcleo do átomo. Então, já que o número atômico ele é dado pelo número de partículas positivas, então eu posso dizer que o número atômico também é igual ao número de prótons. E outro detalhe, o átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, o que isso quer dizer? Quando o átomo ele não perdeu ou não ganhou elétrons, isso quer dizer que o número dele de elétrons, também é igual a P, certo? Quando é que o número de elétrons ele vai ser diferente? Quando ele ganhar ou quando ele perder elétrons. Mas aí ele vai perder algumas características. Isso é conteúdo para a próxima aula. Mas por enquanto é só para a gente saber que o número atômico é igual ao número de prótons e que o número de prótons também é igual ao número de elétrons e vice-versa. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso, claro, quando o átomo ele estiver neutro. Passando para o número de massa, ele vai ser dado, o número de massa ele vai ser dado pela soma da carga positiva, ou seja, do número atômico, mais o número de nêutrons, certo? Então, tanto eu posso usar essa formulazinha aqui de cima, como eu posso usar essa de baixo, porque eu vou lembrar que Z é igual a P. Então, eu tanto posso usar Z mais N, como P mais N. Então, e aí eu vou lembrar o seguinte, que às vezes, em alguns casos, o número de nêutrons ele pode ser igual ao número de prótons, mas isso não é regra. Às vezes o número de nêutron ele é diferente dos números de prótons. Quando eu falo isso, aí me vem a ideia de isótopos. Os isótopos vão ser aqueles elementos, vão ser aqueles átomos que eles vão ter o mesmo número atômico, só que eles vão ter números de massa diferente. Sempre lembrando que esse númerozinho que fica aqui em cima, ele está representando a massa, certo? Esse aqui representa a massa. E esses aqui de baixo, eles representam o número atômico ou o número de prótons. Então, isso significa dizer que o número de nêutrons aqui, ele vai ser diferente. Porque eu tenho que A é igual a Z mais N. Vamos aqui nesse terceiro. Eu tenho aqui 3, que é o número de massa, igual a 1 mais N. Trazendo para antes da igualdade, eu tenho 1 mais N igual a 3. Aí a gente lembra de isolar, N vai ficar igual a 3, e o 1 que está aqui com carga positiva, ele passa com carga negativa. Então, eu tenho aqui N igual a 2, certo? Então, o número de nêutrons, nesse primeiro exemplo aqui, ele vai ser 2. Nesse segundo, vai ser 1. E nesse vai ser 0. Então, os isótopos, eles vão compartilhar o mesmo número de carga positiva, ou seja, o mesmo número atômico, mas eles vão ter números de nêutrons diferentes. Consequentemente, também vão apresentar uma massa diferente. Só para a gente observar aqui, ó. Observem esse X como se ele fosse um elemento qualquer. Então, eu sempre vou ter
o número de massa aqui em cima, pode ser de um lado ou do outro, e o número atômico aqui embaixo. Pode ser qualquer um das duas formas. Para a gente observar outro exemplo, algumas questões elas podem aparecer assim. Ela vai dar um elemento, um determinado elemento. Lembrando que elemento químico é o conjunto de átomos iguais. Então, eu tenho aqui esse elemento representado por AR, que vai ser o elemento argônio. Aqui na minha tabela, ele tá dando só as seguintes informações. Ele está dizendo que o argônio tem número atômico 18, número de nêutrons 22. E aí eu já tem como eu saber qual é a massa, porque a massa é Z mais N. Né? Então, eu tenho 18 mais 22, certo? Aí, eu vou ter a massa igual a 40. Tem como eu saber qual é o número de prótons? Tem. Por quê? Porque eu sei que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, o número de prótons vai ser também 18. Tem como eu saber qual é o número de elétrons? Tem, porque eu sei que o número de elétrons, quando o átomo é neutro, é igual ao número de prótons. Então, aqui o número de elétrons também vai ser 18. E quando o átomo ele tiver perdido ou tiver ganhado elétrons, eu vou saber por conta da carga que vai vir aqui no símbolo do elemento. Isso é assunto para a próxima aula. Beijo para vocês, até lá!